Muito bem, esse é mais um Gestão, Vinho e Prosa, o podcast onde a gente bate um papo sobre gestão, sobre o que a gente vive no dia a dia das nossas empresas e ainda arruma um tempo para tomar uma boa taça de vinho. Hoje eu estou aqui com o meu amigo, empresário, parceiro, Derek Guimarães. Tudo bem, Derek? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Muito bem, vamos bater um bom papo hoje aqui, tomar um vinho. Hoje nós temos aqui um Cabernet chileno, foi a escolha do dia. Paisajes de los Andes. Vou conhecer, não conheço ainda. Não. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito gostoso. Muito bem, pessoal, o papo de hoje vai ser super legal. O Derek tem uma história incrível para contar pra gente aqui. É um parceiro nosso. E estava aqui batendo um papo com ele, pegando mais alguns detalhes antes da gente começar o episódio de hoje. E vou começar pedindo que você se apresente, conte um pouquinho da tua história aí. Não conta tudo não, que a gente vai ter mais perguntas aí pela frente. Beleza. Primeiro se apresenta, conta um pouquinho da tua empresa, o basicão, para a gente continuar batendo essa bola daqui a pouco. Maravilha. Meu nome é Derek Guimarães, eu trabalho hoje com obras, com gestão de obras comerciais. Posso dizer que sou um apaixonado pelo que eu faço. Que legal. E, cara, falando um pouco de mim, eu sou um cara muito família. Eu amo, acho que um dos meus principais valores é a minha família, faço tudo por eles. Acho que as minhas decisões são pautadas na minha família, com uma base bem importante para mim. Muito legal, Derek, muito legal. Eu queria começar te pedindo para fazer uma retrospectiva, né? Hoje você está aqui em Florianópolis, né? Onde está a nossa sede hoje. Aliás, inclusive, ele tem um papel incrível na nossa sede. Ele já vai contar a história para a gente aqui. A gente já conta. E queria que você me contasse o que te trouxe aqui, mas contasse lá de trás. Pode trazer o fio da meada todinho aí, fica à vontade para contar. Eu vou te interromper de vez em quando, mas pode contar a história. Vamos lá, então. Eu sempre tive Sabe quando tu é criança e tu tens um sonho? Eu sempre tive o sonho de querer ser empresário, de querer empreender, que legal. De querer trabalhar com isso, ser dono de empresa. E eu sempre tive essa veia, essa vontade. Então, sempre fui um cara de estudar bastante. Comecei a estudar na área de tecnologia, fiz alguns cursos avançados ali, bem novo. E com 17 anos eu tive a oportunidade de abrir a minha empresa. Abri a empresa com 17 anos. Na época eu recebi uma proposta, e eu precisava emitir nota fiscal. E eu não tinha essa opção. Com 17 anos, demorava 6 meses para fazer a emancipação, até 6 meses no processo. Levaria 4 meses para fazer os 18 anos e eu não podia perder a oportunidade. Então lá eu decidi abrir uma empresa de informática, de segurança eletrônica, no nome do meu irmão. E aí abri a empresa ali, 30 dias naquele trâmite bem rápido e já comecei a operar trabalhando na região de Pelotas, lá no interior do Rio Grande do Sul, com a parte de tecnologia, isso lá em 2013. Que legal. E o que você fazia exatamente dentro da tecnologia? Então, eu sempre enxerguei a área do business, do B2B, como uma ótima opção. Então, eu sempre fiz manutenção de computadores empresarial. Fazia manutenção de sistema de segurança e de computadores para outras empresas. Sempre trabalhando de empresa para empresa. Foi o que eu sempre mais gostei de fazer. Mais hardware ou software também? As duas coisas, mas muito mais o hardware, manutenção de hardware. Então, a gente trabalhava com muita empresa de imóveis planejados. Então, eles tinham um software lá que era muito específico, que planejava, quantificava e mandava para a fábrica os cortes, Então, dá manutenção nesse software. No tempo que ainda o software vinha com as licenças em CD. Então, vinha o CD, vinha a licença na capinha, instalava no computador, fazia um acesso remoto com o time para liberar o computador. Parece que nós estamos falando de um século atrás, né? A gente está falando de 12 anos atrás. Muito bom, muito bom. E me conta uma coisa, cara. Nessa decisão, do ir para o empreender, Você já tinha me contado ali antes da gente abrir a câmera aqui que a tua jornada familiar ali tinha te mostrado um outro mundo, um outro tipo de negócio, que é um negócio de obras, de construção e etc. Exatamente. Por que o primeiro caminho foi para a informática e não para esse lado? E aí já emenda contando como é que você veio para o lado das construções. Show de bola. Eu sou filho de faxineira, Meu pai era pescador, uma região, uma comunidade, uma colônia de pesca. E aí nessa comunidade só tinham basicamente 2 trabalhos. Ou pedreiro ou pescador, ou no caso, para minha mãe ali, faxineira, Então meu pai decidiu sair de lá para buscar novos horizontes, então virou servente, virou pedreiro. E nessa época eu nasci.
Então, meu pai era servente de pedreiro quando eu nasci. Então, eu fui criado já dentro do canteiro de obras. Só que, desde novo, a tecnologia me fascinava. Tá. Então, eu sempre fui mais nerdzinho, mais dedicado nos estudos. Eu era aquela pessoa que dormia de roupa para não se atrasar para a escola no outro dia, sabe? Bem nerdzão. Que legal. E aí, por ser baixa renda e tudo mais, mas ter boas notas, eu sempre tive muita oportunidade de cursos. Tá. Então, lá com 12 anos, eu consegui meu primeiro curso profissionalizante 100% de graça. Muito bom. Que foi um curso de hardware avançado. Eu ganhei ele uma bolsa que me dava 100% de um curso. Né? E aí, esse curso, eu era o mais novo da turma. Então, eu tinha 12 para 13 anos, quase fazendo 13. E o segundo mais novo tinha 26. Caraca. O dobro, literalmente. O dobro de idade, literalmente. Então, a tecnologia sempre teve essa veia muito forte em mim, né? E aí, eu precisava trabalhar. A família que não tinha tantas condições financeiras, então eu trabalhava. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar de office boy. Tá. Mas sempre fazendo manutenção de computadores, aquelas coisas ali por fora. Comecei a trabalhar de office boy. Depois, eu saí e fui para um escritório de informática, onde ali com 15 para 16 eu comecei a gerenciar esse escritório. Laboratório, na verdade, né? Então, na época que o computador pessoal era tudo, assim, né? A gente está falando ali de 2011, 12... Tá. Computador pessoal era o hype, raramente tinha um notebook, o notebook ainda estava se introduzindo no mercado. E aí eu gerenciei esse laboratório. Era literalmente um luxo, né? Era literalmente um luxo. Ter um notebook era artigo de luxo. Todo mundo tinha o PC de mesa, né, a gente fala, né? E aí a gente estava nessa vibe, eu estava ali gerenciando o laboratório, só que eu não via um crescimento. Aí só simplesmente chegou na segunda-feira e eu pedi demissão. Porque eu não via mais um teto de crescimento e eu fiz essa virada, digamos assim, né? Na vida foi acontecendo algumas viradas. Então, depois disso eu abri a empresa, foi onde surgiu essa oportunidade, saindo dali apareceu essa oportunidade de ter a empresa. E em 2015, eu comecei a trabalhar com as escolas do governo do estado do Rio Grande do Sul, Tá. né, na parte que a escola tem uma verba própria para fazer manutenção, para fazer aquisição, que não passa por um processo licitatório. E o meu pai, como pedreiro autônomo, precisava de serviços, né? Então eu adicionei na minha empresa o KNAI de obras. E eu só repassava as obras para o meu pai. Entendi. Durante esse processo, em 2015, a gente teve uma legislação no Brasil que proibiu o amianto nas telhas. Por coincidência, minha mãe tinha sido demitida 6 meses antes do trabalho que ela tinha. Com a rescisão, ela comprou as telhas da garagem de casa e essas telhas estavam sem amianto e deram um problema. Então a fábrica desceu de Santa Catarina, foi lá para o Rio Grande do Sul, fez a assistência e ficou ruim. Aí a gente chamou eles de novo para fazer a garantia, o processo de garantia, e falou, ó, isso está errado no processo e tal. O cara falou, pô, tô vendo que vocês entendem de telhado. Isso que eu ia falar, né? E ali eles vendo estavam falando com alguém que sabe de obra, né? Porque apesar de eu não atuar, em todas as minhas férias escolares eu passava trabalhando com meu pai, ou então com a minha mãe, né? Tá. Ou então eu ia pro interior, Ou né? estava acompanhando a faxina, ou estava acompanhando obra. Isso. Ou em alguns casos eu passava pescando com os meus tios. Tá. Então é uma família de pesca, eu pescava em alto mar com os meus tios também, durante as férias. E aí nesse processo todo a gente teve essa oportunidade de trocar o nosso próprio telhado e receber por isso. Então foi Não muito entendi. bom. Peraí, volta. Vamos lá. Como é que você trocou o telhado? Se gente- a empresa que estava gente- devendo para vocês. Exatamente, vamos lá. A empresa estava devendo pra gente um processo de garantia. Tá. A empresa anterior que ela contratou, tá? Pulou fora. Fez errado. Fez errado. A execução foi fora do padrão ABNT. Tá, beleza. E a gente apontou esses erros de execução quando eles foram vistoriar, por que continuou com a garantia, né? Tá. Por que não foi corrigido o problema? E eles viram que a gente entendia, então eles pagaram a gente para trocar o nosso próprio telhado. Ó, vocês já sabem, faz aí Então, e a vou gente pagar paga X para vocês. vocês por metro quadrado para vocês arrumarem o problema de vocês. Eu falei, maravilha. A gente foi ali em um dia, arrumou o problema. 3 dias depois, isso foi na quinta. Na sexta ele deu autorização, a gente trocou no sábado, ele voltou na segunda. Boa. A gente trocou o nosso e do vizinho da frente, por coincidência. E aí ele sentou pra gente para negociar. Aí a gente sentou para fazer uma negociação. Meu pai tem a 4ª série, né, do ensino fundamental e ele tem toda a expertise da obra. E eu comecei a negociar com o cara, toda a negociação, pagamento, como vai ser, brigando por centavos. A gente paga R$2 na impermeabilização, não, R$2,25 a gente não fecha negócio. Tipo, porque era muito volume. Tá. Era 2, 3 mil metros quadrados por semana. Legal. Então ali a gente fechou o nosso primeiro contrato grande e eu me tornei sócio do meu pai. Já indo para a obra. Então eu tinha as 2 empresas. Eu mantia os clientes de assistência que eu fazia, mas eu também fazia o processo de assistência junto com meu pai. Isso em torno de 2015. Isso em 2015. 10 anos atrás. Isso aí. Tá.
2015. Aí a gente foi indo, foi entrando no processo das escolas, a gente foi cada vez pegando operações maiores. E basicamente a gente foi crescendo nisso por em torno de 3, 4 anos ali, até 2018. Tá. Quando meu irmão saiu do exército, e eu sempre fui muito técnico, né? Eu sou o cara que não é muito do comercial, eu sou o cara que é muito mais de sentar, entender, criar o processo, criar como que vai ser E tem essa divisão executado. mesmo, né? Tem essa divisão mesmo. Tem. Quem é técnico tem dificuldade de vender, né? Parece que tá fazendo alguma coisa errada às vezes, né? Exatamente, é uma habilidade que eu ainda estou desenvolvendo bastante. E aí o meu irmão tem justamente essa veia contrária à minha. Que Meu legal. irmão é muito conversativo, eu falo que ele é o diplomata, né? Em toda situação ele está ali resolvendo, apaziguando, e ele tem uma comunicação muito boa. Então ele saiu do exército, ele era sargento temporário na época, saiu do exército e veio trabalhar comigo. Tá. Em 2019 ele virou sócio. Aí uma empresa que era uma pequena empresa ali de empreiteiros começou a tomar um corpo. Então em 2019 a gente fez o nosso primeiro milhão. Que legal. Então em 2019 a gente fez o nosso primeiro milhão. Tem uns marcos na vida do empresário que não dá pra esquecer, né? Esse é um que você não vai esquecer Esse nunca, é um com que a gente certeza não esquece absoluta. nunca. É isso aí. Lembro que no início eu comemorei o primeiro contrato de R$1.000, comemorei o de 10 e torcia muito pro de 100. Quando eu fechei o de 200, eu, cara, nem comemorei o de 100. Aí quando vai no contrato de milhão é a mesma coisa, a gente vai buscando uns marcos e vai São fazendo degraus, história, né? São andares, digamos assim, que a gente sobe, né? Exatamente. E aí teve esse processo inteiro, a gente passou pelo processo de pandemia também, foi uma parte bem difícil. A empresa começou a crescer muito, a gente cresceu absurdamente. No segundo ano foram 2,5 milhões, depois 3,5 milhões, depois 4 milhões e no último ano, que foi 2024, a gente fechou em 6 milhões de faturamento. Que legal, cara, que legal. Teu pai continua na operação com vocês? Não mais? Ele continua de forma parcial, mas por quê? Porque o meu pai é aquele tipo de pessoa que, se parar de trabalhar, adoece. Entendi. Essa é a realidade. Então ele vai, às vezes ele fica uma semana em casa, às vezes ele fica uma semana trabalhando, às vezes vai só de tarde. Ou a gente chama ele para um pós-venda, digamos assim, uma assistência, legal, alguma coisa que precisa arrumar. Aí a gente sempre chamava ele, botava ele nesse time de Vamos dar um desconto para ele também, né? Exatamente, vamos aliviar o velhinho um pouco. Bom demais, cara. E, cara, muito legal porque a história foi se conectando com algo que você falou logo no começo, né? Um dos meus principais valores, se não o principal valor, é a família. E olha que história, né? Você foi construindo uma trajetória literalmente dentro da família com... transformando suor literalmente em sucesso, né? Usando o termo que você usou aqui, né? De uma família de baixa renda, de dificuldade, construindo riqueza com a própria família. Cara, muito legal, de verdade, parabéns. Sempre muito bom quando a gente ouve essas histórias aqui, eu sempre fico muito feliz porque a gente desenvolve o hábito na cultura, né? Principalmente em tempos de muita rede social, de muita influência, que eu não sei se essa deveria ser a palavra usada exatamente nesse sentido, mas a gente vive um tempo de comemorar ganhos de pessoas que, cara, talvez tenham mais estado no lugar certo na hora certa do que realmente suado bastante para conquistar o que conquistaram. E veja, não estou dizendo que elas não mereçam, tá? Porque o estar no lugar certo na hora certa também é, muitas vezes, nem sempre, uma questão de mérito. Mas eu me conecto mais com as histórias de quem suou de verdade, de quem ralou de verdade e conseguiu transformar a adversidade em sucesso, sem vitimismo, sem reclamação, dando a cara a tapa, arriscando, fazendo acontecer. Cara, parabéns, muito legal, muito legal. Mas muito bem, a história não para aí, eu sei que ela não para aí. Capota de novo. Temos aí 6 milhões de faturamento em 2024. A empresa acontecendo. Você comentou comigo que nessa jornada você viajou o Brasil inteiro, não é isso? Isso aí. Me conta um pouco dessas histórias aí de viagem no Brasil inteiro. O que você viveu de interessante, de curioso aí? Quem trabalhou viajando viveu alguma coisa de interessante. Nossa, muito perrengue, de entrar em comunidade, de todas as coisas que você pode imaginar, a gente passou, né? Tá. E, cara, um fato interessante é que durante a pandemia eu não parei de trabalhar.
Não parou? Não parei de trabalhar. Quase te fiz essa pergunta. Na hora que você citou a pandemia, eu ia falar, cara, detalhe um pouquinho mais do episódio da pandemia. Todo mundo que sentou aí, invariavelmente foi um negócio muito diferente que todos nós vivemos, né? Então, invariavelmente, a conversa passa um pouquinho pela pandemia. Vamos aproveitar agora, conta aí. O que, entre aspas, salvou a gente como empresa foi a preparação, porque o meu pai tem um perfil muito conservador. Então, um perfil de conservador de guardar. Como meu pai não sabia o momento de escassez que ele ia ter por ser autônomo, então ele sempre tinha 2 ou 3 meses do que ele precisava guardado. Então, por mais de ter a 4ª série, sempre tinha aquela, tipo, cara, precaução, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho contas para pagar. Como a história impacta, né? Exatamente. E a gente tinha essa mesma vibe, tipo assim, cara, a gente reinveste o necessário e guarda o máximo que a gente puder, sabe? Tipo, a gente dá o melhor pra gente e a gente vai investir, porque vai chegar um momento que a gente vai conseguir usufruir melhor disso. Então, a gente ter caixa durante a pandemia foi uma coisa boa. E um erro de produção foi o que salvou a gente durante a pandemia também. Me conta. 4 meses antes da pandemia estourar, digamos assim, né? Ali Final dezembro, de 19. janeiro, fevereiro, antes dela estourar no Brasil, ali março, abril. O que aconteceu foi que houve um erro de produção de 40 dias de produção, uma fábrica que produzia, se não me engano, 70 toneladas de telha por dia. 70 toneladas. E o que aconteceu é que estourou justamente isso na época da pandemia, porque se iniciou a época de chuvas no Rio Grande do Sul. Então, a gente viajou o Rio Grande do Sul inteiro. Durante toda a pandemia, eu saía na segunda-feira, domingo para segunda, 4 horas da manhã, ia para a capital de Porto Alegre e atendia a média de 15 clientes por dia fazendo essas vistorias técnicas. Então, eu conseguia gerar caixa e capital dali. Então, consegui mantivemos o time em casa, nós tínhamos um time restrito de até 5 pessoas que trabalhavam ou dando assistência ou fazendo troca de telhado. Isso só no Rio Grande do Sul. Mas eu peguei casos, por exemplo, de não ter onde comer porque estavam os restaurantes fechados. Então, o que era o nosso trabalho? A gente passava num atacado, que é o que podia estar aberto, fazia um rancho com coca, muito energético. Qualquer bobagem que desse para comer, entrava no carro e trabalhava 18, 16 horas por dia. Isso de segunda a sábado. E algumas vezes a gente também não tinha onde dormir, porque algumas cidades menores não tinham um hotel, outras as que tinham acabou fechando, acabou quebrando. Então aconteceu da gente dormir no carro, aconteceu da gente almoçar na calçada, porque o restaurante não podia entrar, então eles serviam uma marmita, então a gente comeu na calçada. Cara, nós então, vivemos um tempo muito maluco. Foram várias situações né? assim, muito doidas que acabaram acontecendo. A pandemia foi um tempo muito maluco que nós vivemos, assim, umas exceções, coisas que se acontecessem num período normal, ninguém aceitaria e nós tivemos que viver e conviver com isso e, graças a Deus, vencer essa etapa, né? Mas muito bem, passamos a pandemia, vocês estavam bem preparados. Ainda bem que estavam bem preparados, né? Porque muita gente não teve essa leitura prévia, né? Não tinha esse preparo prévio e aí sofreu demais durante a pandemia. Alguns negócios, ao contrário, explodiram nesse período, porque, por exemplo, tecnologia, exato, né? Quem estava posicionado em tecnologia voou, né? Ou outros negócios que poderiam ser remotos naquele momento, né, também decolaram. Nós, né, aqui na Templon, somos uma empresa de consultoria, mas uma empresa de consultoria com base tecnológica. Então, nós, naquele momento, nós tivemos, eu não estava na Templon ainda, mas nós tivemos o melhor ano da história da Templon, porque qualquer empresa que precisasse de um apoio de consultoria naquele momento, não tinha muito aonde buscar. Tinha que ir pro digital buscar. Exato, vou no Google. Quem faz consultoria precisa de uma certificação para vender para uma empresa fora do Brasil. Pum, a Templon fazia. Então nós explodimos. Mas boa parte das empresas não se encaixavam nesse cenário e não tiveram como progredir ali. Que bom que vocês progrediram. Passamos a pandemia. Vocês seguiram crescendo, chegaram nos 6 milhões. A partir dali você toma uma decisão que eu acho que não era a mais esperada. Podemos dizer exatamente isso, longe de ser a mais esperada e talvez a mais racional que eu podia tomar no momento, né? Quando meu irmão entrou para a empresa e para a sociedade em 2019, a gente fez um acordo, porque a gente era irmão, muito amigo e a gente é família, né? E a gente conversou, o dia que a gente perder a nossa irmandade por causa da empresa, a gente deixa de ser sócio. Então a gente fez esse acordo, a gente honrou esse acordo. Olha que legal, deixa eu pegar esse gancho aqui. Isso é a aplicação do valor na prática. Né? Você começou falando que o teu principal valor é família. Tem um negócio que está crescendo, que está faturando o que não faturava antes
E aí você toma uma decisão que é combinada antes, é acordada, está no planejamento, digamos assim, ó, se isso acontecer, a decisão é essa daqui. E aí foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tava inclinado para um caminho, porque eu vim fazer uma operação aqui em Florianópolis, a gente fechou um contrato grande, um contrato de basicamente 1.000 metros quadrados, né, na área de reforma comercial, que era um nicho que a gente já tinha definido e a gente atuava lá no Rio Grande do Sul. A gente começou fazendo de tudo, né, e a gente foi nichando. E a gente fechou essa operação aqui, a nossa primeira operação de 1 milhão em uma única venda, né? E como a empresa já estava mais estruturada, era um setor que eu já tinha estruturado, já tinha colocado outra pessoa na operação para me substituir, eu saí de lá junto com um time de execução e vim executar essa obra aqui em Florianópolis, né? Isso foi em abril de 2024. Nesse período em que a gente ficou aqui de mais ou menos ali 6, 7 meses, eu comecei a ter uma visão de mercado diferente. Via oportunidades aqui que nós não tínhamos lá. Tá. E eu sou muito apaixonado pela questão da estratégia, sabe? Isso é uma coisa, o processo, o desenho, a estratégia, as possibilidades, né? Porque a estratégia ela não é feita para acertar, ela é feita para diminuir a chance de erro. Excelente. Nenhuma estratégia ela é perfeita. Excelente. Nenhuma estratégia é feita para funcionar, ela é feita para diminuir a chance de dar erro. Baita hack, produção vai destacar esse alerta aí. Como é que é? A estratégia é feita para... diminuir a chance de erro. Muito bom. A gente não faz ela para acertar, a gente cria uma estratégia, ela sempre vai mudar no caminho. Eu não conheço nenhum empresário desses que eu tenho convivido, principalmente no último ano, que me diz, cara, eu criei uma estratégia, ela foi 100% perfeita, eu não mudei nada. Não acontece. É aquilo que a gente falou mais cedo ali, né? A gente está numa coisa, a gente precisa tomar uma decisão rápida que está levemente fora da estratégia, mas é uma decisão momentânea que a gente precisa tomar. Já quebrou a estratégia, mas segue no caminho base dela, né? Uhum. A gente diminui as chances de erros que a gente tem ali. Então eu tinha uma visão de mercado diferente, porque eles não viviam talvez a experiência que eu vivi aqui, e a gente começou a ter muito conflito. E nesse tempo a gente começou a passar por algumas questões, e uma delas eu deixei de ter meu irmão, eu comecei a ter somente um sócio. Isso era uma coisa que estava me doendo, remoendo, né? Então o financeiro nunca foi um importante na nossa amizade, na nossa irmandade, isso é uma coisa muito importante ressaltar. A gente tinha sonhos compartilhados que eram a família, como aposentar os nossos pais, tudo que eles deram de base de conforto a gente retribuir. Então a gente conseguiu fazer tudo isso. Nossos sonhos eram compartilhados que envolviam a família, né? A família sempre foi uma coisa muito importante para nós dois, não era só para um. E eu senti que começou a perder isso. E aí no dia 17 de dezembro de 2024 eu tomei a decisão de sair da empresa que eu fundei, simplesmente deixando tudo e vindo para cá do zero. Uou! E aí foi mais ou menos nesse período que a gente se conectou, né? Foi, a gente se conectou ali em novembro, dezembro. Novembro, dezembro, eu estava aqui tentando maquinar a data, mas foi mais ou menos isso aí, novembro, acho que novembro, arriscaria novembro aqui. E me conta um pouquinho, porque você confessou para mim algo que eu não sabia, né? O nosso projeto teve uma importância nessa decisão. Teve, muita importância. Eu entendi o mercado daqui como um mercado de várias oportunidades. E de trabalhar num nicho que eu gosto muito, que é o B2B. Uhum. Então, de trabalhar para outras empresas. E aí tem uma série de fatores, né? Então, a gente vai entrar num acordo, a empresa geralmente já vem com um budget definido, eu tenho esse budget de investimento, uma série de oportunidades. Quando eu comecei a ter essa conversa com vocês, foi quando eu tive a clareza do mercado. Porque tudo que eu imaginava foi se concretizando durante as negociações e as conversas que a gente teve. Aqui em Florianópolis, eu tenho um mercado que vai pagar para não ter dor de cabeça. É uma empresa que eu vou pegar do início ao fim, que é um trabalho de 360 que a gente faz hoje, desde o projeto até a parte de acabamentos. E isso a gente não tinha oportunidade lá. E essa mudança de chave foi justamente entrando, ela virou, eu tinha uma percepção, mas ela virou junto com o projeto de vocês. Porque foi o projeto que a gente conseguiu aplicar essa ideia de fazer o 360 como um todo, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vou dar um fôlego pro Derek e vou contar o nosso lado dessa história, o nosso ponto de vista dessa história. Toma um vinho, come um pouquinho, deixa eu contar a história para vocês. A gente tomou a decisão de voltar para o presencial no parcial, digamos assim. O nosso grande objetivo era ter um espaço onde a gente pudesse, obviamente, trabalhar e ter um ambiente instagramável, onde a gente pudesse produzir conteúdo, entregar conteúdo para a nossa audiência, produzir um podcast, como nós estamos produzindo aqui. E aqui tem
produção vai pôr isso aqui naquele modelinho making off para eu contar algo que não estava programado. Esse aqui não era o espaço do podcast. Tem uma sala que foi projetada para o podcast, mas quando a gente viu esse ambiente aqui, as duas poltroninhas, a mesinha, falamos, cara, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um podcast mais intimista, bate-papo, e aí surgiu Gestão Vinho e Prosa e é assim que a gente está aqui. Fecha o parênteses, volta para a história. Quando a gente tomou a decisão de vir para cá, o Igor, meu sócio, nosso CEO e host, inclusive, do nosso podcast aqui, não está com a gente hoje, volta semana que vem, ele falou, cara, eu vou te contar uma coisa, eu tenho um jeito de fazer as coisas que... Eu não gosto de ficar acompanhando obra e negócio de ficar ali olhando detalhe e tal. Eu recebi um contato aí que me disseram que o cara faz tudo do início ao fim. Eu falei, obra, tudo do início ao fim? Eu falei, cara, isso aí tá meio esquisito. Tá estranho essa história aí. Tá meio esquisito. Aí a gente bateu um papo e a provocação do Igor foi o seguinte, você vai me apresentar o projeto, né? Uhum. Você vai me apresentar o projeto, a gente vai discutir o projeto, eu vou dizer faz assim, faz assado, vou criticar e tal, aquilo que tiver legal a gente valida. Uma vez que o projeto estiver decidido, eu só vou voltar a hora que você me entregar a chave e você vai me entregar ele com tudo montado. Eu não quero ter dor de cabeça com mais nada. Que tá o projeto. Você garante que você me entrega do jeito que tá o projeto? Garanto. Cara, eu vou falar pra você, eu passei aquele período ali com medo, de verdade. Eu falei, cara, será que vai ficar? Porque obra, reforma, é até um estigma, né? Você fala com alguém que está em obra, a pessoa fala assim, aí, já estourou quanto do prazo? Já gastou quanto a mais do que... exatamente, é o estigma desse mercado. Vocês nos entregaram até com uma xícara personalizada de café para a galera do escritório, com todos os mínimos detalhes, plantas, decoração, iluminação, enfim, tudo que a gente queria aqui. Eu confesso que eu não conhecia um modelo assim, não conhecia. Então eu queria que você me contasse e contasse pra gente um pouquinho mais da estratégia ou das estratégias que você usa dentro desse mercado. Perfeito. Vamos lá, nosso podcast de gestão, Vinho e Prosa. Nós proseamos um pouquinho, agora eu quero falar um pouquinho de gestão. Boa. Conta pra mim um pouquinho de estratégia, você já falou que gosta de estratégia, quero entender como é que você vê esse mercado, quais são os tuas visões de crescimento, para onde você está olhando, o que você já está atacando. Perfeito. Só antes de continuar, vou fazer um pequeno parênteses ali. Bora, vamos lá. O que ele falou sobre o Igor foi muito doido, porque ele falou assim, cara, a partir de agora eu sou o teu melhor cliente. Eu falei, por quê? Eu vou voltar só quando a obra estiver entregue. Falei, tá, tu sabe que a gente tem uma previsão aí de 10 semanas, né? Ele falou, daqui a 10 semanas eu te vejo. De vez em quando eu vou te mandar uma mensagem. E foi exatamente isso. Acho que 3 ou 4 dias antes do prazo, o pessoal veio aqui, a gente estava na parte de montagem, mas o Igor falou, cara, você é o teu melhor cliente, só tem que cumprir com a tua palavra. Beleza, então palavra dada, palavra cumprida. E eu, pra não falar nenhuma mentira pro público aqui, eu vim uma vez porque tinha uma decisão complexa de tomar que envolvia uma movimentação de sprinkler aqui, e aí você ligou pro Igor, o Igor estava em viagem, ele falou, Cris, dá um pulinho lá, eu vim aqui, a gente tomou a decisão em 5 minutos, fui embora e a gente literalmente só voltou quando estava na semana de entrega. Exatamente. Acho que foi só essa vez mesmo que você foi, só isso, veio aqui. Só isso. É coisa de doido, né? Isso é bem... O Igor falou assim, cara, eu realmente não vou aparecer. Eu falei, cara, duvido. Realmente o cliente fala isso, no outro dia já tá lá. Aí, tipo, 2 meses, 3 meses depois o Igor aparece aqui. E aí, tá pronto? É exatamente isso. Então, quando a gente... Voltando para a parte de gestão, né? Então eu comecei a entender um pouco mais do mercado. Falei, cara, vamos entender o movimento dos clientes que eu já atendi, os clientes que eu vou atender. Então, durante esse processo a gente fez algumas outras operações aqui. Então, a gente ano passado teve o show do Paul McCartney no Brasil e um deles foi aqui em Florianópolis. Então, a gente fez a adequação de PPCI de todo o estádio que tem do Avaí aqui para receber o show. PPCI? PPCI, Projeto de Prevenção contra Incêndio. Boa. Plano de Prevenção contra Incêndio, né? Então, e como é que foi essa história aí? Eu sei que tem umas coisas curiosas aí. Conta aí. Uma história muito doida. O estádio, como qualquer outro estádio, tem as suas funcionalidades do dia a dia, né? Então a gente precisava desmanchar, quebrar espaços do estádio em 3 semanas. Então a gente tinha uma preparação muito legal. Então, a gente quebrar mesmo, demolir, tirar. Mesmo. A gente pegou, por exemplo, o vestiário do time juvenil e o dormitório e desmanchou. Para virar uma saída de emergência durante o show, né? Porque a quantidade de pessoas atrelada a um espaço grande, mas confinado, ela é variável e usa como base de cálculo o número de saída de emergência que tem. Então, Perfeito. Quanto mais portas a gente abria, mais pessoas entravam para dentro do show. Então, isso para a produção era financeiramente muito bom.
Então a gente desmanchou diversas paredes, realocou várias pessoas no período de 3 semanas. Caraca. A gente fez uma rampa lá incrível para receber o piano dele que veio de navio. Nossa Então, Senhora. tipo assim, a rampa tinha que suportar 8 toneladas para entrar 2 carregadeiras gigantes, 2 empilhadeiras gigantes. Então era uma coisa absurda. A gente fez todo esse processo e a loucura veio depois. Porque o show acabou em torno de meia-noite, 1h, e às 6 horas da manhã a equipe entrou para reconstruir tudo que a gente tinha desmanchado. Em 5 dias. Caraca. E aí que foi a loucura. O show acabou no sábado para domingo em torno de 1h da manhã ali, 6 horas da manhã a equipe já estava a postos. Então eu estava lá curtindo o show e já fiquei ali para basicamente trabalhar com o time. E aí reconstruíram o que tinha sido demolido. Reconstruímos em 5 dias o que tinha sido demolido ali, basicamente. Então todo o planejamento, tudo tinha que estar muito bem alinhado para não ter nenhum tipo de problema. Cara, que loucura, né? Doida. Quem participa de um show desse nem imagina o que está acontecendo. Tudo isso aliado a contrato da produtora com o estádio, se atrasar será multa milionária. Então toda uma pressão. A gente trabalhou durante esses 5 dias 22 horas por dia. Caraca. 22 horas por dia a gente trabalhou. Muito bom, muito bom. Mas voltando, estratégia, te interrompi, porque essa história não dava para perder, essa história é boa. A história é boa. Voltando para a estratégia, você estava falando sobre esse projeto do show do Paul McCartney, vamos lá. Aí, o que me chamou a atenção aqui na região, né? A gente conseguiu identificar que a região aqui ela é muito carente de uma gestão que entregue nesse ponto e também, de certa forma, de mão de obra. A gente começou a identificar, cara, onde a gente pode atuar no B2B, que é o que eu gosto. Tá. Que é o meu core, é onde eu entendo, de empresário para empresário, eu vou trabalhar com budget, eu sei o que é o início, o fim. Por que eu digo isso? Quando a gente trabalha com uma reforma, por exemplo, pessoa física, existe uma empolgação que vai crescendo durante a reforma. Então, tu está construindo a tua casa para te acalentar e ter a tua família para o resto da vida, geralmente. Então, tu começa a investir de 200 numa obra de 2 meses, que passa a ser 1 ano e tu investe 1 milhão. Tá. Então, ela se prolonga por muito tempo, esse tipo de comercial operação. Acho que é o contrário, né? E o comercial é o contrário. Eu tenho um budget definido que raramente a gente pode estourar para entregar no menor tempo possível. E que é o contrário, eu quero diminuir o budget. Eu quero diminuir o budget e diminuir o tempo também. Sempre que é as duas coisas. E aí a gente entendeu isso como uma oportunidade de mercado que ninguém estava executando aqui. Então tem empresas que fazem o trabalho de fazer escritório, fazer algumas outras coisas, mas nenhuma focada nisso. Boa. Então beleza, identificamos um nicho de mercado, agora vamos estudar um pouco mais sobre o nicho. O que esses clientes buscam? Como que eles atuam? Então a gente conseguiu identificar que as locações aqui na ilha, né, na região de Florianópolis, elas têm um prazo de 24 até 60 meses. E geralmente tu tem um prazo de carência de 3 meses para a obra. Tá. Então beleza, que tipo de empresa a gente consegue atender dentro desses 3 meses? Para o cliente não perder a carência e eu ter um diferencial competitivo de todos os meus concorrentes. Galera, anotem os RECs aí, ó. Tem ouro nessa leitura aqui, ó. Segmento, nicho, mercado, segmento, nicho. Identifiquei quem eu quero atacar. Por que eu quero atacar esse aqui? Porque esse cara eu consigo atender num tempo em que o desembolso que ele teria de aluguel ele não vai ter e vai topar repassar isso para o meu projeto. Eu entrego dentro do prazo que ele tem carência do aluguel. Isso aí. E estamos todos felizes. Ele redirecionou o investimento que ele faria no aluguel para mim, eu entreguei para ele o que ele queria e ele segue o jogo na empresa dele. Cara, sensacional. Essa foi a sacada que a gente teve, né? Porque a gente entendendo a persona, não estou falando de CP, não estou falando de público-alvo, estou falando de persona. Geralmente são empresários ou diretores de empresa que priorizam muito mais tempo ou investindo no negócio ou investindo na família. Uhum. A gente entendeu, opa, aqui a gente tem um fator positivo. Então a gente já entendeu isso para usar também como arma de vendas, né, na hora de negociar uma proposta Perfeito. de obras. Então a gente conseguiu identificar esse mercado, beleza. Então como que a gente consegue atender, qual o tamanho, qual o padrão. Então para que a gente consiga atender essas operações em 60 até 90 dias, a gente definiu um nicho. Obras comerciais, então a gente viu que no mercado aqui da região a gente tem muita, a proporção é quase 10:1. Então entre 80 a 120 metros quadrados eu tenho 8 salas, para 2 salas, no máximo acima de 100 metros. O que conecta com o tipo de obra que você precisava executar dentro da tua estratégia. Que aí eu consigo trabalhar dentro desses 3 meses, justamente que é o tempo de carência que o empresário tem, e já se torna outro diferencial competitivo. E eu não corro o risco de realmente atrasar. Então, eu defini o meu melhor nicho de mercado. O melhor nicho, o melhor modelo que eu poderia atuar dentro do produto que eu queria. Então, são obras comerciais, de 80 a 120 metros quadrados, e aí toda a nossa estratégia começou a ser montada nisso, na estratégia de vendas. Tá bom.
Então a gente pensou, beleza, a gente tem um canal, tem uma ideia, tem algumas coisas, mas como que a gente vai trazer o cliente? Então a gente foi lá olhar o mercado de, cara, como que eu vou prospectar? A gente pensa lá em tráfego pago de primeira, né? Só com quem eu vou concorrer de forma direta? Com grandes imobiliárias e com grandes construtoras. Esse lead está sendo prospectado por essa galera. É o mesmo lead. E é um lead extremamente caro. Beleza, vamos tentar mudar isso para uma outra forma. Vamos olhar de um outro ângulo. A gente conseguiu identificar que existem dois tipos de corretores no mercado. Tem o corretor de vendas, que geralmente ele tem uma comissão sobre a venda, mas não tem um salário fixo. E tem o corretor de locação, que não é tão conhecido no mercado. Que ele tem um salário fixo, uma remuneração fixa e uma variável muito baixa. A gente pensou, tá aqui. Em vez da gente investir no mercado, vamos investir no corretor que já está alugando a sala, que já está fechando o negócio, que já pagou, gerou a confiança do cliente. Já pagou esse CAC. E já vai vir com um lead extremamente quente. Então foi isso que a gente pensou, cara, vamos investir nessas pessoas. Então a gente paga, por exemplo, para o corretor de locação uma comissão maior do que o corretor de vendas. O corretor de vendas ganha ali até 3%, o que trabalha numa imobiliária. A gente paga em torno de até 5% para o corretor de locação. Sensacional. Então a gente começou a testou, validou e já está dando muito resultado. De operações fechando muito rápido, dentro do nicho, dentro de tudo que a gente quer. Então a gente definiu, cara, aqui tem um canal de aquisição interessante. Muito bom. Aí a gente, cara, vamos desenvolver uma área comercial, trazer um BDR, uma pessoa que é responsável só por prospectar parceiros, só para atuar como corretores de locação. Cara, vamos lá. Vamos dar uma respirada aqui. Eu gosto muito de pensar, quando a gente está nesse bate-papo, eu gosto muito daquela ferramenta do Business Model Canvas, né? Onde a gente define os 9 blocos da gestão. Eu acho que ela não resolve todos os problemas do empresário, mas ela ajuda a enxergar a empresa. Mapa visual, né? Isso, exato. Acho que ela tem um poder visual muito bacana. Então a gente atacou aí, ó, proposta de valor. Cara, eu te entrego a tua obra de A a Z, digamos assim, 360 graus. O que você precisa, a tua reforma vai estar pronta, você vai entrar com a tua equipe para trabalhar no dia que ela estiver pronta. Foi o que aconteceu com a gente. Sim. Literalmente era o que a gente queria. Muito bem, aí você tem um outro bloco do lado de cá, que é você entender quem é o teu segmento de cliente. Está muito claro. São empresas que estão prospectando espaços aí na casa de até 100 metros quadrados, correto? De 80 a 120. 80 a 120 metros quadrados, muito bem. E que estão, entre aspas, com pressa de fazer uma mudança, de que não querem estender demais, o que eu acho que até a parte mais fácil da definição desse segmento. Muito bem. Por que definir esse segmento? Porque dentro desse segmento você atende você dribla um problema que essa empresa teria, que é pagar o aluguel mais a reforma ao mesmo tempo. Então o dinheiro que ele investiria no aluguel, ela paga para você. Então nós trabalhamos aí proposta de valor, nós trabalhamos o canal de aquisição, desculpa, canal de aquisição ainda não, mas o segmento de cliente e canal de aquisição. Putz, como é que eu falo com esses empresários? Como é que eu chego nesses caras? Canal 1, vou para o tráfego. Vou gastar uma grana para atrair, vou brigar com construtora grande, não faz sentido. Quem tem já contato com esses caras? O corretor de locação, que já pagou esse CAC. Isso aí. Já prospectou esse cara. Pagou ou foi captado por uma empresa, mas enfim, não importa. Esse custo de aquisição não é mais teu. Então agora você repassa para ele uma comissão acima da média de mercado e transforma esse cara num outro bloco do Canvas lá, que é o parceiro estratégico. Cara, cobrimos vários blocos aqui, bom demais, bom demais. Tem bloco faltando ainda, quero entender de você, mas outras coisas aqui, relacionamento com cliente, né? Óbvio que eu tenho aqui uma experiência para contar, mas queria que você contasse um pouquinho como é que é essa questão do relacionamento, porque você tem uma proposta de valor que é audaciosa, que é entregar a obra de A a Z, entregar o 360. Cara, se você falhar, você gera uma experiência ruim, um atrito. Como é que é essa coisa para você do relacionamento com o cliente, né? Tanto durante a obra como pós-obra. Como é que você trata isso? Perfeito. Cara, na minha percepção, a gente, por eu entregar de uma maneira diferente, com coisas diferentes, eu não trabalho com um volume grande. Então, eu trabalho com obras mais selecionadas, e realmente são selecionadas, né? Então, eu consigo ter um valor que me dá um preço maior de mercado. Então, eu não sou competitivo com outras empresas que atuam na mesma área pelo tudo que eu entrego de valor. E um dos fatores mais importantes é eu estou lidando com o empresário. O empresário conhece o empresário. Então, todo o relacionamento durante a obra, a gente define com o cliente como ele quer esse relacionamento. Tem cliente que quer informação diária,
Tem cliente que quer informação semanal, tem cliente que quer vir 2, 3 meses depois na obra. Tem cliente que quer uma coisa, tem cliente que quer outra coisa e tem o Igor. Tem o Igor, tipo assim, bem isolado, tem o Igor. E aí, cara, a gente entende que o cliente é o centro disso. Por que o cliente é o centro disso? Ele só precisa de atenção. Por quê? O pessoal tem o hábito de, na obra, na operação, contexto obra civil no contexto geral, de simplesmente, cara, é o pedreiro, é o cara que está ali de botina, que vai estar de bermuda, é isso, é aquilo. E a gente traz esse outro padrão diferente. A gente costuma, às vezes, pegar o nosso cliente, levar até um espaço. Essa semana mesmo eu fui com um cliente até uma loja de imóveis, eu peguei o cliente, levei o cliente até a loja. Legal. Então a gente acolhe o cliente durante, e a gente também tem um processo de que, cara, beleza, acolhemos, entregamos no prazo, fizemos tudo que a gente se propôs. Não que a obra não vai ter dor de cabeça, não vai ter decisão, mas ela é nossa e eu levo as opções de solução, eu não levo o problema para o cliente. Perfeito. E depois disso, a gente entende que manter o cliente empresário como uma boa base é muito interessante para a gente. Por quê? É ele que vai trazer a indicação, é ele que vai servir como base para a gente ir para novos negócios, é ele que vai dar um bom depoimento para a gente usar também como artifício de venda, né? Perfeito. Como follow-up, seja qualquer coisa que a gente vai fazer dentro da área do comercial. E a gente entende que mesmo que nas pequenas coisas a gente é obrigado a estar no pós com o nosso cliente. Seja para adicionar uma lâmpada, adicionar uma mesa ou qualquer outra coisa que o cliente precisar. Porque isso às vezes não gera receita para a empresa, mas gera relacionamento com os empresários. Sensacional. E esse relacionamento retorna em novas operações. Sensacional. Isso é o que, cara, é esse o caminho que a gente precisa seguir. Então o nosso... Por exemplo, vocês aqui a gente entregou há basicamente 5 meses, se eu não me engano, e a gente todo mês faz uma coisinha, mesmo que pequena, porque em algum momento a gente vai ter uma outra operação maior, a empresa vai crescer, vai precisar mudar de espaço. Quem é a primeira pessoa que vem na cabeça? É a gente. Sem dúvida. Tá numa roda de empresários ali na hora de network, cara, eu vou expandir minha empresa. Pô, tem uma empresa lá que fez top com a gente, indico muito, que foi o que aconteceu com vocês, né? Foi uma indicação de um outro colega de vocês que aconteceu. A gente recebeu o teu contato do pessoal do EAG, né? Do Marcelo Germano, Rogério Valentim, são parceiros nossos, amigos, e foi uma indicação super assertiva e da mesma forma nós já indicamos vocês para outras pessoas, já estamos em conversa para uma possível movimentação aqui, já fizemos uma expansão aqui dentro, mesmo sendo só 5 meses, então, cara... Tá muito legal porque tá tudo muito bem aplicadinho, né? Olhando para todas essas variáveis aí do Canvas, tá tudo bem aplicadinho. Falamos agora do tal do Customer Relationship e realmente isso é verdade, né? Me lembro que um dos probleminhas que nós tivemos quando a gente entrou mesmo foi a torneira que não estava funcionando adequadamente, você foi atrás, correu, resolveu. Teve um outro detalhe com a cafeteira, que você mesmo veio aqui, levou a cafeteira, comprou outra pessoalmente, colocou no lugar. A torneira foi muito engraçado porque a gente comprou a torneira, ela não estava muito legal. E como todo produto pode vir com defeito. Claro. Né? E aí com a usabilidade, você não tem ninguém usando, do nada você tem 15 pessoas usando, vai acontecer algum problema, algum ajuste vai precisar ser feito. Aí o pessoal me mandou mensagem, eu não tinha onde comprar a torneira tipo 11 horas da noite, eu tirei a minha de casa, coloquei um cartãozinho, trouxe para vocês, coloquei para vocês. Isso tu não sabia, né? Não sabia. Ninguém sabia. Eu tirei a minha torneira de casa, coloquei aqui para vocês e no outro dia eu comprei outra torneira. Vocês ficaram usando a torneira na minha casa. Legal demais. Muito bom. E o que ele falou aqui agora do depoimento é verdade. Eu gravei um depoimento bem bacana para vocês aí, pura verdade. Foi muito sincero, assim, foi muito legal a experiência que a gente teve com vocês e faço questão de indicar e enfim, com certeza faremos outros negócios juntos. E o que hoje você considera que é recurso-chave para a tua operação, que você não pode ficar sem, e o que você aloca de acordo com o volume de projetos que você tem? Perfeito. O que eu comecei a entender foi, beleza, eu entendi o meu nicho, eu entendi onde eu vou atuar, o que esse tipo de empresa faz de obra? Aí eu comecei a entender, cara, é uma empresa que trabalha mais com drywall, vai trabalhar mais com vidro, vai trabalhar com acabamento mais pronto, modular de móveis ou algo que a gente vai mandar fazer mais simplificado. Então, perfeito. O que eu preciso realmente ter como time interno da Guimarães? Cara, eu preciso ter a gestão. O meu modelo de negócio, a minha metodologia, é o meu time que tem que tocar. Perfeito. E algumas questões de operação, execução, a gente tem parceiros. Como eu tenho um valor um pouco mais agregado de mercado, eu consigo pagar melhor para esses parceiros também. Sensacional. Então a gente consegue ter muitos parceiros, a gente tem uma cadeia de parceiros que trabalham com a parte de drywall, vidro, móveis, né? Então a gente consegue, através desses parceiros, atender a demanda de volume alta
ou o volume baixa, e eu não tenho o custo fixo de ter Não essa tá pessoa na operação. né? Perfeito. O único fixo que eu tenho de operação é o time de pós-venda, que é o time que vem, dá uma assistência, dá uma manutenção, alguma coisa acontece. E muitas vezes o time está de folga, às vezes eu atendo também, porque eu estou numa fase inicial, né? Então eu estou recomeçando toda a empresa do zero, basicamente desde fevereiro. Apesar do histórico, no eu tô segmento é uma nova empresa, é um novo business. Exatamente. Então, às vezes não, sempre que eu não consigo ter alguém do meu time, eu mesmo vou, eu faço o que eu preciso fazer, faço algum teste também para o cliente, como foi o caso da torneira. Então, são esse tipo de coisas que acabam acontecendo, né? Então, recurso-chave falando de mão de obra, eu lido muito bem com parceiros. Tá. E eu tenho a equipe muito bem com a metodologia ajustada. Sensacional. Então, por exemplo, a operação de vocês a gente entregou em 10 semanas. A gente foi refinando. A gente está entregando agora em até 6. Bom demais. Por tamanho de vocês. A gente está entregando uma operação agora de 73 metros quadrados e uma de 90 em 3 semanas. Cara, incrível. 3 semanas cada uma das operações. Incrível. E eu estou falando das 3 áreas, tá? Projeto, execução e acabamento. Vai entregar igual entregou a nossa, com detalhe de decoração? Com basicamente todos os detalhes. Só não vamos colocar a decoração porque o cliente vai trazer de casa. Ah, tá. Boa. Mas as mesas já estão compradas, já está agendado, entregue. Todo o processo, a empresa está saindo de uma área para ir para outra, para expandir. Até o frete com a gente contratou os freteiros, os carregadores, a equipe que desmonta e monta os móveis de volta no lugar. Tudo foi com a gente. Todo esse processo. Sensacional, cara, sensacional. Isso alivia uma dor de cabeça pro empresário, cara, porque ele tá tocando uma empresa num lugar e ele quer tocar amanhã num outro lugar. Eu não quero me preocupar se o cara do vidro veio entregar ou não veio, se a peça de mármore da copa tá no lugar ou não tá. Cara, na sexta-feira eu tô operando no endereço, na segunda eu tô operando no outro. E com esse cliente vai ser exatamente isso. Ele para de operar na quinta pra gente desmanchar, o time vai pro home office e eles retornam na segunda. Perfeito. Sensacional. Dobram de tamanho. Muito bem, chegamos na base do Canvas ali, receitas e despesas, né? Como é que tá esse equilíbrio hoje para você? Obviamente não precisa entrar em detalhes estratégicos aqui, mas como é que tá esse equilíbrio hoje, né? Assim, a operação já se equilibra, você já gera resultado pensando nesse espaço de tempo. Tô considerando aqui que nós estamos falando de uma empresa que está em início de jornada, que tem uma vida inteira pela frente. Basicamente 6 meses de mercado, né? De forma ativa, digamos assim. E aí a gente vem de uma coisa bem interessante que a gente vem falando aqui. Eu abri a empresa em 2013, fui faturar o meu primeiro milhão lá em 2019, 6 anos depois. Tá, então 2013, 2019, primeiro milhão. E agora em 6 meses eu já faturei meu primeiro milhão. Caraca. Ou seja, eu diminui em 10 vezes ali, vamos dizer assim, o tempo, né? Então é aquilo, por mais que eu tenha saído da outra empresa, eu tenho toda a bagagem, toda a estratégia, todo o aprendizado de tudo que a gente já investiu, de treinamento, todas as coisas que a gente aprendeu, eu trouxe, alinhando a estratégia que eu acreditava, a gente já faturou o nosso primeiro milhão em 6 meses de empresa. Aqui vai dar corte, hein? Aqui vai dar corte legal, ó. 1 milhão em 6 anos para 1 milhão em 6 meses. 1 milhão em 6 meses. Sensacional, cara. Como a gente tem aqui nas nossas empresas um mantra, né, que a gente chama que é a fórmula do sucesso. Onde o S de sucesso é igual ao C de conhecimento mais o H de habilidade elevado ao M de motivação. Conhecimento mais habilidade elevado à motivação. Conhecimento é você saber o que tem que ser feito. Habilidade é você saber fazer o que tem que ser feito. E a motivação é você ter o tesão, ter a energia, ter o comichão de fazer a coisa acontecer, né? E, obviamente, lá na primeira experiência, você não tinha todo o conhecimento, nem toda a habilidade, talvez tivesse a mesma motivação. Agora, na segunda experiência, você tem mais conhecimento, você tem mais habilidade, provavelmente tem a mesma motivação, ou talvez até mais motivação, e olha o resultado disso, olha a variável S dessa equação, né, cara? Transformar o que foi construído em 6 anos em algo que foi construído em 6 meses. Sensacional, cara, parabéns. E um outro ponto também, que isso eu não tinha te contado antes, né, nos bastidores, com todas as análises que a gente está fazendo e as negociações que já estão em andamento, o próximo milhão vem em 4 meses, até o final do ano. Sensacional, cara, sensacional. Bom demais, bom demais. Muito bom falar de
de jornadas positivas, né? Num momento difícil aí que a gente está vivendo, o mercado não está fácil para ninguém, Nem né? um pouco. Não está fácil para ninguém, assim, todo mundo com receio do que vem pela frente, em termos políticos, econômicos, né? O brasileiro não consegue ter saudade de crise, né? Adoro uma crise. Não consegue ter saudade de crise, a gente está sempre pulando de uma crise para outra e eu acho que a gente ter boas histórias para contar ajuda quem está em casa assim cara, calma, pensa direito, o que você já fez, o que você não fez, modela teu negócio, quem é teu cliente, quem é teu público, como é que esse público se comporta, o que ele compra, qual é o desejo dele, qual é a necessidade, qual é a dor, como é que você conecta tudo isso, empacota isso direitinho, encontra variáveis como a que você encontrou, as que você encontrou aqui, né? Puxa, se eu conseguir entregar uma obra em 3 meses, ele, entre aspas, não vai desembolsar nada comigo, porque é a grana que ele ia botar, uma parte da grana ele já ia botar no aluguel. Outra variável, né? O canal de aquisição. Putz, em vez de eu ir para o tráfego pago, tem o corretor de aluguel aqui que traz esse lead pronto já para mim. Quente, né? Cara, às vezes a gente conversa com alguns empresários que estão no turbilhão ali, com a cabeça imersa num monte de problema e tem dificuldade de dar esse zoom out, né? E no final das contas, é fácil a gente achar que teoria está muito distante da prática, mas no final das contas, cara, claro que o negócio tem muita intuição, mas se você se amparar em conceitos, em estudo, naquilo que tem de publicação, de verdade, né, de técnicas, de frameworks, de modelos, de templates de negócio, e aplicar a tua intuição em cima disso, vou voltar no teu conceito de estratégia, você diminui muito a chance das coisas darem errado. Isso aí. Não é isso? É isso aí. Cara, bom demais, muito bom, muito bom. Vamos avançar. Então, construímos 6 meses, aliás, 6 anos em 6 meses. E como é que tá hoje a tua vida? Vamos sair um pouquinho aí desse aparato de negócio, de empresa, e vamos entender, porque no meio dessa transição toda, você também fez uma transição de vida pessoal, saiu do Rio Grande do Sul, veio definitivamente para Santa Catarina. A gente estava lembrando ali agora, quando a gente começou o nosso projeto aqui, você ainda estava meio lá, meio cá, passava um tempo por lá, voltava, ficava um tempo aqui. Como é que tá hoje? 100% aqui, definitivo, estabilizado? Como é que tá a vida aqui? Gostando, não tá? Estranhando, sentindo falta da família? Como é que tá isso? E a gente volta no família de novo, né? Sou um cara muito família, muito apegado à minha família. Então, por exemplo, eu vou fazer 30 anos, agora em setembro. E eu também, eu faço em fevereiro. Mentira, produção, mentira. Eu faço 30 anos agora em setembro. E esses outros 29 anos sempre foi com a minha família do ladinho. Tá. Então, morando perto dos meus pais, vendo meus pais quase que todos os dias, um cara muito família. Tá. Então, todas as minhas decisões de vida até ano passado foram pautadas, beleza, eu vou por aqui e isso falta, também né? vai ser bom pra minha família eu ir por aqui. Né? E aí, pela primeira vez, beleza, agora eu vou tomar as melhores decisões pra mim. E aí foi esse 360 de sair da empresa, me mudar. Então, eu falei mais cedo, né, que eu saí, dia 17 de dezembro eu saí. Na verdade, eu saí dia 14 de dezembro e dia 17 de dezembro eu assinei meu contrato de locação aqui, pra morar. Então, eu aluguei a casa que eu tô e agora não tem mais volta. Mora onde aqui? Moro no centro. Que legal. Bem pertinho do Shopping Beira-Mar. Ah, tá, boa. Bem pertinho do EAG. Do escritório do EAG ali, boa. Porque na época eu fiz uma negociação com eles também, eu usava um escritório deles, então fazia manutenção para eles lá também. Ah, e ali você uma tá perto de estratégia tudo, mais né? usada, perto de tudo, Perto de rapidinho de todos os possíveis clientes, né? Maior parte dos meus clientes são aqui no Square hoje, então a gente está 10 minutinhos do cliente para qualquer problema que a gente tenha, né? E, cara, e aí as coisas foram acontecendo, foram mudando, a vida foi ficando um pouco mais leve, porque eu acho que a grande maioria dos empresários decide mudar para Floripa por 2 motivos, ou oportunidade ou para ter mais qualidade de vida. Exato. E eu enxerguei os dois aqui, né?
Então eu sou um cara que adora andar de moto. O meu momento do zoom out é justamente andar de moto. Tá. Eu tenho um amigo que é o Rogério, né? O Rogério Valentim, a gente sai para andar de moto e ele fala, cara, Derek tá viajando, entra em Nárnia, ele tá ali, a gente tá descendo a serrinha, ele tá a 60, daqui a pouco ele tá a 30, daqui a pouco ele tá a 80, olhando pro nada, numa baita vibe. E isso me desacelera, me desestressa. Por quê? Eu não estou no celular dirigindo o carro, eu boto uma musiquinha ali no moto tem isso, né? A moto literalmente é você. Te obriga a te desconectar. É isso aí. Então a gente vai ali, dá uma volta, vai pra serra, né? Então essas coisas acabam acontecendo e vão deixando a gente mais leve, mais tranquilo. E cara, esse é o meu momento que eu tenho. É a gente sair, eu e a Dai no final de semana, dar um rolê de moto. E cara, isso é o que desliga, né? E aí eu aprendi uma coisa. Eu trabalhava muito lá no Rio Grande do Sul e não tinha tempo para mim. E aí agora eu botei na minha cabeça assim, cara, eu vou trabalhar o que for necessário de segunda a sexta e o sábado e domingo é o meu momento de descanso. Reenergizar a minha cabeça para voltar com ela saudável na segunda. Bom demais. E a gente está conseguindo estruturar time para fazer plantão. Então a gente está conseguindo ter essa mobilidade, né? Porque uma das questões das obras comerciais é que elas acontecem à noite e no final de semana, né? É verdade. Elas não acontecem num horário convencional. É verdade. Então a gente tem uma série de restrições de trabalho que acontecem de cada empreendimento que a gente atua, né? De cada prédio que a gente trabalha. E a gente vai alinhando isso à vida pessoal, né? As operações. Talvez a galera não tenha conectado tudo isso, né? Quem é do mercado de construção, de reformas, entende facilmente isso. Mas para quem está assistindo em casa, a gente está dentro de um condomínio empresarial. Exatamente. Ou seja, só empresas trabalhando durante o dia, você não pode ter barulho de quebra-quebra e etc. Movimentação de sujeira de obra em corredor, elevador e assim por diante. Então, tua equipe trabalha literalmente na madruga. Das 18 às 8, né? E não das 8 às 18. É exatamente isso. Só que aí é uma mobilização quase que 24 horas. Porque o cliente reclama durante o dia. Tem esse ponto, mas as reuniões, as coisas, tudo acontece de dia. O processo de compra... Reclama não é o termo adequado, mas o cliente te chama durante o dia. Aí. Tua reunião de negociação, a prospecção e etc. Isso é um fator também que, abrindo o jogo, me levou para o PJ, né? Então o PJ é uma pessoa que toma decisões baseadas no negócio dele. Perfeito. Então quando ele está em casa, ele está com a família dele. Então quando tu está na tua casa, fazendo uma obra na tua casa, o teu tempo livre, tu está olhando para a tua obra, pensando na tua obra, ou em melhoria, ou tendo dúvidas que tu não teria se tu não tivesse imerso naquela operação. Uhum. Estar vivendo dentro de uma obra, né? Que é muito comum quando a gente reforma a casa. Então isso foi um fator também, cara, provavelmente eu vou ter problemas, como qualquer outro negócio, vou ter algumas coisas, todo desafio que a gente vai enfrentar, mas eles são desafios mais controlados no horário comercial, porque aí eu consigo realmente produzir na noite. Entendi. E aí é onde a gente entra com o time. Então a gente tem toda a parte de gestão, negócios, vendas, compras, que acontece de dia para a operação funcionar de noite. Muito então é bom. quase que um processo de 24 horas de operação ali. Muito bom. Eu vou ter que dar um recado para minha patroa aqui. A gente já tinha conversado um dia sobre chamar vocês para fazer uma reforma num apartamento que a gente vai mudar, não vai dar certo. Não vou conseguir convencer ele a fazer reforma em casa, não vai ter jeito. Por enquanto não, a gente está bem nichado ali. Tá certo, tá muito bom, a estratégia tá desenhada e tá dando certo, tem que seguir assim mesmo. Cara, bom demais. Seguindo aqui, encaminhando um pouquinho para nossa reta final aí, né? O que você vê de crescimento pela frente? Como é que você está vendo o mercado? Aonde você sente que, puxa, tem uma veia aqui que eu ainda preciso me desenvolver, ou que eu preciso desenvolver a minha empresa? Legal. Tem algo que, apesar das coisas estarem avançando, eu ainda preciso, tem uma lacuna que eu ainda preciso preencher aí. O que você está vendo? Cara, olhando para o mercado, não tem como a gente fugir da tecnologia, né? Uhum. Falando de IA, por exemplo, a gente Perfeito. não pode fugir disso. É difícil hoje. É muito difícil. Então, contextualizando um pouco melhor no meu caso, eu sempre fui muito técnico, então eu precisava aprender. E a pessoa que é mais técnica, ela gosta de executar, analisar e ver onde vai melhorar para executar de novo. Então, por exemplo, eu uso a IA, uso o Cloud para as minhas reuniões de negócio, depois eu leio, avalio elas, então eu tenho um agente que eu criei com base no Spin Selling, que é a metodologia que eu estou usando hoje, que ele vê todos os pontos de melhoria, o que eu deixei de falar que eu preciso coletar de uma informação numa primeira visita. Sensacional. Eu faço toda essa análise. E também a gente já está criando alguns modelos de processo, a gente já deu uma conversada sobre também, algumas automatizações dentro da empresa. Então,
acho que o mercado da construção civil está buscando se atualizar, está buscando se automatizar, e a IA é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para isso. Tem muita coisa, cara. Então a gente está usando a tecnologia ao nosso favor. Então a gente tem alguns processos que a gente vê no mercado, há uma deficiência no mercado por administração de obras, então é um produto que a gente tem, há uma deficiência no mercado por serviço de facilities, que é umas operações que acontecem também. O que seria isso? Depois que a gente entrega uma operação, tem um período de garantia. Para empresas menores não é algo tão atrativo, mas para empresas como a gente entregou do EAG e algumas outras empresas que são de 400, 500, 600 metros quadrados, tu tem um ambiente com 40, 50 pessoas rodando e coisas vão acontecer. Então a gente tem um produto de fazer manutenção no espaço. Tá, legal. Que a gente tem uma receita recorrente, que é uma deficiência do nosso mercado. Então tem umas oportunidades que estão acontecendo, que podem acontecer a nível nacional também, né? Sensacional. E querendo ou não, a gente já estuda sobre desenhar uma metodologia nossa para replicar, ensinar ela depois em algum tipo de curso, algum tipo de treinamento, de como que a gente reduziu uma operação de 5, 6 meses para 3, para estar entregando em 3 semanas, como que a gente está usando essa metodologia hoje na construção. Muito bom. Então a gente entende que o mercado é muito bom, a gente tem uma situação econômica instável. Por que a gente fala instável? A gente trabalha para o B2B, a gente trabalha geralmente para outras empresas. E o empresário, quando vê o mercado desaquecendo ou aquela questão política influenciando no mercado, ele dá uma retraída. Às vezes ele tem o capital para investir, ele tem as possibilidades, mas ele, cara, não sei como vai estar daqui a 3 meses, eu não sei como vai ser o próximo ano de eleição, então eu vou segurar, vou manter caixa, não vou investir agora. Então isso afeta a gente que trabalha direto com o B2B, né? Perfeito, cara. Perfeito. Muito, muito boa análise e eu acho que a estratégia tem que ser por aí mesmo, né? Gosto quando você fala aí desse viés de recorrência, porque a recorrência traz segurança, né, de manter custo fixo equilibrado. Estabilidade de receita, né? Você consegue ter uma receita recorrente que cobre teu custo fixo, minimamente você não tem dor de barriga amanhã, né, isso cara? Aí. Putz, entrou menos projeto, desaloca um pouco da equipe, opera um pouco mais leve e a receita recorrente cobre teu custo fixo. Acho que é uma gestão de risco bem feita aí, né? Aí. Bom demais, bom demais. Antes da gente ir para a retinha final mesmo, tem mais um ponto que eu quero tocar aqui, que é, muito bem, falamos de você aqui em Floripa, mas ficou uma empresa lá no Rio Grande do Sul. E como é que é a tua relação com essa empresa aí? Como é que tá teu... Agora eu não estou falando do coração, agora eu estou falando do racional, do cérebro aí. Então, né, eu falei que eu saí da empresa para não perder o irmão. Perfeito. Então eu perdi um sócio. Perdeu um sócio. Mas eu ganhei meu irmão de volta. Demitiu o sócio. Demiti meu sócio e ganhei meu irmão de volta, cara. Bom demais, cara. Então, parabéns. Tenho hoje uma relação de amizade com meu irmão novamente, né? E querendo ou não, estou atuando agora numa questão um pouco mais conselho, ajudar em alguns outros projetos que acabam sendo maiores. Inclusive agora na próxima semana eu vou estar me deslocando lá para o Sul, porque a gente fechou uma operação, vamos dizer, grande, né? Uma operação inicial já de contrato assinado de 13 milhões, com possibilidade de extensão até 30 milhões. Né? Então, a gente vai precisar estruturar isso, e como eu sempre fui o cerne de estratégia da empresa, estou indo lá para ajudar eles nessa montagem desse processo, de como que vai funcionar, porque só no primeiro mês são previstas mais de 60 contratações. Né? Pode contar um pouquinho mais desse projeto? Posso. Conta pra gente. É um projeto de reforma, é uma licitação pública, né? Onde a gente fez parceria com uma outra construtora que ganhou. Então, essa construtora vem com toda a base, a gente vem com todo o know-how de execução. E a gente vai atuar com escolas, com reformas de escolas. Muito que era legal. O core inicial lá da informática, lá do início, voltou. Essa história já apareceu aqui no episódio. Isso aí, tá uma novela reacontecendo ali. Então, hoje eu não faço parte ativa dessa empresa, né? Que eu aprendi... inclusive com o Rogério Valentim, que é meu mentor, que a gente não pode ter 2 trabalhos. Eu posso ser sócio de vários negócios, mas eu só posso atuar como CEO, como empresário em uma. Não tenho como dividir a minha atenção e foco, eu vou fazer algumas coisas meia boca, né? Então eu estou indo lá para dar um suporte, para dar toda uma atenção, mas o meu foco, o meu nicho, a minha visão de futuro é toda aqui. Porque o produto que a gente tem, essas previsões são ótimas. A gente não tem uma concorrência direta de mercado, a gente não está fazendo nada extremamente inovador, mas a gente está inovando em como adquirir o cliente, isso que eu ia os falar. Canais. Perfeito. Então a gente está usando um setor que eu acho que, se eu não me engano, só perde para a pesca no ramo de inovação de forma de execução.
a gente está usando de outros artifícios para começar a se diferenciar da concorrência. Usando a IA ao nosso favor, né? Usando os canais de aquisição de uma maneira diferente. Perfeito. Então, buscando realmente nichar, porque é muito comum a gente encontrar empresas de reforma, que acaba querendo não sendo o nosso core, reformando espaços comerciais, que fazem tudo, que aceitam todos os tipos de negócio. A gente não, a gente nichou, a gente entendeu. Não é que a gente só faça empresas de 80 a 120 metros quadrados, a gente faz maior, 300, 400, 500, mas o nosso nicho específico, nossa maior margem de lucro bruto na obra é nesse nicho. Então é uma operação rápida que às vezes deixa o mesmo resultado que uma operação maior. Perfeito. Cara, bom demais. E para aproveitar esse gancho que você puxou da inovação, né? Boa parte das pessoas confunde a questão da inovação com um aspecto de inventar algo novo ou muito com inovação em produto. E, cara, não necessariamente. O que você contou aqui hoje foi, de verdade, uma aula de inovação em modelo de negócio. A gente brincou aqui, né? Eu brinquei aqui com o Canvas e a gente olhou inovações em diferentes blocos do Canvas aqui que comprovadamente estão gerando resultado. Isso aí. Né? E que talvez tenha gente, vou arriscar aqui, talvez tenha gente que atue no teu segmento e também atue em outros, que esteja gerando mais volume de dinheiro, mas não esteja gerando mais volume de resultado, proporcionalmente falando. Percebe? Então, esse é o efeito da inovação no modelo de negócio. Né? E tem, cara, inúmeros cases de inovação em modelo de negócio que enfim, se popularizaram. Né? Eu gosto, por exemplo, de falar do Airbnb, né? Inovação literalmente em modelo de negócio, porque continua sendo uma locação que existe há trocentos anos, continua sendo um imóvel com alguém que quer ocupar um imóvel, só que agora o Airbnb é a maior empresa de locação do mundo que não tem nenhum imóvel. Exatamente. Né? Não tem nenhum ativo, ele usa o ativo do terceiro. Cara, isso é modelo de negócio. Se você fosse pensar numa empresa de locação há anos atrás, um dos recursos chaves dela seria imóveis. Agora, para o Airbnb, são parceiros. Olha como você muda o mix do modelo. É o mesmo mercado, mas com mix diferente. Perfeito, exatamente. E eles participam de uma parte dessa receita sem ter o risco que você teria se você tivesse, sei lá, 100 imóveis para alugar no mercado. Então, acho que, cara, só para aproveitar esse hack da inovação que ela pode e deve acontecer em modelo de negócio. Bom demais, vamos para a reta final? Bora! Vou te recomendar tomar um golinho desse vinho aí, porque eu vou te fazer umas perguntas que eu acho que vão mexer um pouquinho com você aí. Ih, lasqueira. Tomar a taça inteira, então. Cara, você falou muito de família, né? Falou muito do teu irmão, falou dos teus pais e a gente gosta muito de ver a pessoa por trás do empresário quando a gente está aqui, né? Eu acho que você já trouxe bastante disso, mas queria te pedir para trazer aqui pra gente um aprendizado que você leva para a vida toda, e eu sei que são vários, mas um que você teve com teu pai e um que você teve com a tua mãe, assim, algo que te marca, que você aprendeu com teu pai, e algo que te marca, que você aprendeu com a tua mãe. Aí você vem forte, né? Vem bem nessa. Cara, com meu pai eu aprendi que a palavra vale mais que o contrato. Não que o contrato não tenha valor quando a gente fala de business, né? Claro. Mas a minha palavra vale muito mais. Claro, bom demais. Então, quando eu apertei a mão do Igor ali como exemplo e falei que eu ia entregar, eu realmente dei o sangue para entregar. Bom demais. Então, todos os desafios que a gente teve, muitos que vocês nem imaginam, a gente comprou a briga. Eu virei algumas noites aqui na operação junto com o time também, para deixar tudo alinhado. Principalmente a reta final, que é uma reta mais de acabamento. Então, isso eu aprendi muito com meu pai. E com a minha mãe eu aprendi a honrar as pessoas. A ter o zelo, a ter o cuidado, a ser cavalheiro, sabe? De ter aquele cuidado, aquele carinho, independente de quem seja. Seja qualquer pessoa na rua, seja não abrir a porta no elevador, abrir a porta do carro, esses pequenos cuidados, essas atitudes mínimas que as pessoas deixam de fazer hoje em dia, né? Então, a ser cavalheiro, digamos assim, independente de quem seja. Tô no busão, tô no ônibus, levanta para os mais velhos sentar. Perfeito.
Então, toda essa questão eu aprendi muito Os forte com famosos os dois. bons modos, né? Isso. E vamos lá, retinha final agora, a gente vai fazer um ping-pong aqui. Vamos fazer um bate-bola. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu não quero que você haja, eu quero que você reaja. Quero que você responda a primeira coisa que vem na tua cabeça. Falar isso para um cara analítico que vai pensar na pergunta, no como que eu vou te responder, o impacto que vai ter, tu me quebra. A ideia aqui é você pôr para fora o que passou pela tua cabeça na hora que eu te fizer a pergunta, beleza? Vamos lá, cara. Um sonho. Pô, isso quebrou, né, cara? Um sonho. Não seguiu minha regra, hein? Tá, vamos lá. Um sonho é poder cuidar da minha família. Um pesadelo. Não poder cuidar da minha família. Preciso mudar a ordem dessas perguntas aqui, ó. Ficou fácil ele responder o pesadelo. Um professor. Meu pai. Uma lição. Pô, tu me quebrou agora. Não que não tenha, né? Que vem tanta informação puxar, que é né? difícil puxar. Cara, mas uma lição é, independente de onde eu estiver, eu sei quem eu sou. Eu não me moldar para agradar os outros. Boa. Um livro? Cara, sonho grande. Sonho grande. O que você vai entregar esse ano ainda? Você já falou dos 2 milhões, não vale falar dos 2 milhões. Quero outra coisa que você vai entregar esse ano. Pessoal, profissional? Cara, vou entregar uma coisa que a gente tem em comum. Vou botar faixa roxa na cintura esse ano. É mesmo, cara? Novidade! Eu não sabia que você estava jiu-jitsu também. Você comentou comigo aqui? Comentei uma vez. É verdade, a gente estava aqui, verdade. Agora eu lembrei. Vai pegar a faixa roxa esse ano? Cara, então, eu parei na azul, quase pegando a roxa. Tô com tudo alinhado para voltar assim que eu voltar do Rio Grande do Sul. E aí, cara, tá um passinho ali, no último grau, só para pegar a roxa, mas vou fazer de tudo para voltar pro Gil e pegar a roxa esse ano. Precisamos marcar 2 treinos. Não quero apanhar, não. Um para eu pegar você na faixa azul e outro na faixa roxa. Derek, alguma coisa que você queira trazer a mais pra galera aqui, cara? Algo que você queira contribuir, que eu não tenha te perguntado, o espaço é teu aqui. Eita. Cara, eu acho que... Acho não, né? Eu acredito que às vezes a gente tem alguma coisa que toca na gente, que a gente deve fazer, né? Mas foi a decisão mais difícil que eu tive na minha vida de sair da minha família. Não foi abandonar, foi sair da minha família, porque eu tô sempre com eles. A qualquer ligação, eu tô a 12 horinhas de carro, eu pego e vou. E isso já aconteceu algumas vezes. Me permite? Permito. Não acho que você saiu da tua família. Talvez você tenha se distanciado um pouco da tua família no presencial, mas tens um bom ponto. Por tudo que você me falou aqui, não acho que você saiu da tua família. Faz sentido? Muito sentido, ótima percepção. Boa. Ótima percepção. E às vezes a gente tem medo do novo. E o novo realmente é para dar medo, né? Então isso dá aquele friozinho na barriga e, cara, posso dizer que eu sou prova viva de que às vezes tem que ir com medo mesmo. Então eu recomecei a empresa inteira do zero, uma empresa que já faturava legal, por acreditar num método que eu vinha pensando há um bom tempo, idealizando e que eu consegui validar. Então, às vezes, a gente precisa só ter aquele passo de fé e Deus vai botar o chão. Só isso que a gente precisa. Bom demais. Para fechar, eu perguntei para você um aprendizado do teu pai, um aprendizado da tua mãe. Vou deixar você fechar com uma mensagem pro teu irmão, teu amigo, teu ex-sócio. Vai fazer chorar agora. Agora ele me quebrou. Cara, eu me baseei muito nos valores pelo meu pai, mas eu consegui me moldar como homem através do meu irmão. Que legal, cara. Vou contar uma coisinha bem rápida. O tempo é teu. A gente vem de uma família extremamente humilde e o meu irmão ele era boleiro. Matador de bolinha de jogadores de tênis, né? Então a gente tinha um clube de tênis na minha cidade, a gente não tinha muitas condições financeiras. Meu pai nessa época trabalhava viajando, né? Então trabalhava para um outro empreiteiro, digamos assim. E eu lembro muitas vezes do meu irmão estudar de manhã no médio, ir para casa no almoço e perguntar para a mãe: mãe, o que eu tenho que trazer hoje para a gente jantar? E a mãe: cara, hoje você traz uma galinha, uma massa, alguma coisa, uma mistura, né? E eu lembro do meu irmão sair para passar o dia catando bolinha para ganhar R$5, às vezes 10, para a gente ter o que comer, às vezes no outro dia ou nesse dia, né? E lá era
era sorteio, então ele não tinha certeza, mas às vezes ele ficava lá para tentar ganhar grana, pegava a bicicletinha e ia para lá. Então eu aprendi valores com meu pai, eu aprendi a honrar isso com o meu irmão, aprendi a ser homem com o meu irmão, aprendi valores com o meu irmão, de tudo que ele transmitia para mim. Então quero dizer para ele que eu te amo, tu é um cara incrível, eu me espelho demais e me orgulho muito de ti. Cara, que legal, tô eu quase chorando aqui, ó. Muito bom, cara, muito bom. Derek, antes da gente encerrar, como de costume aqui no nosso podcast, a gente tem uma lembrancinha de agradecimento para você. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer, história muito legal, desejo todo o sucesso do mundo para você, parabéns para você, parabéns para teu pai e para tua mãe que criaram você com todos esses valores, conseguiram te trazer até aqui, parabéns para teu irmão que foi esse exemplo para você. Muito bom, obrigado. Obrigado por tudo. Tamo junto.